Olá pessoal, o meu nome é Ana Paula Lemes de Souza e eu sou integrante do grupo de pesquisas Margens do Direito. Eu sou pesquisadora, professora, mestra em Direito pela FDSM e colunista na Editoria de Justiça da revista Carta Capital. Eu estou gravando esse vídeo a pedido do professor doutor Rafael Lazzarotti Simeoni, que é o pesquisador líder do grupo de pesquisas Margens do Direito. Ele abriu este canal no YouTube considerando esse período de pandemia da Covid-19 pelo qual estamos passando, de forma a lidar e fazer uma aproximação entre as pesquisas em teoria do direito nesse período pandêmico em que estamos experimentando um período de isolamento social. Nós conversamos sobre algumas temáticas que poderiam ser abordadas dentro do meu interesse acadêmico. Contudo, considerando o próprio motivo pelo qual foi aberto esse canal no YouTube, considerando o período da pandemia e o isolamento social, eu decidi falar hoje sobre direito e pandemia. E por isso o título do vídeo, Direito Pandêmico, em que eu vou pensar a respeito de alguns temas dentro da ecologia política, trazendo para reflexão dentro da teoria do direito. Hoje nós vamos conversar sobre a temática da Covid-19 a partir de alguns artigos que eu estou desenvolvendo. Alguns deles já estão prontos para publicação em livro ou artigos científicos e algumas pesquisas ainda estão em andamento. Já de início, eu gostaria de conversar com vocês a respeito da forma pela qual eu entendo a Covid-19. Eu gosto de pensar na Covid-19 através do conceito de acontecimento de Deleuze-Guattari, que é algo que altera a forma como nós enxergamos o passado e, portanto, modifica as dimensões já habitadas, mas que, igualmente, abre o futuro, novas conexões. Então, a Covid-19 é um acontecimento socioespacial que coloca em aporia algumas diferenças que foram estabelecidas notadamente a partir da modernidade e, em especial, a diferença entre natureza e cultura, provocando, em algum sentido, alguma desnaturalização. Eu não vou ter tempo aqui de trazer os pressupostos teóricos, mas eu preciso falar um pouco a respeito da metodologia pela qual eu consigo chegar a essa conclusão. Não cabe aqui trazer todo um panorama teórico a respeito da forma como eu enxergo a Covid-19. Contudo, cabe aqui trazer um rápido panorama da teoria do ator-rede que eu utilizei com base em Bruno Latour, mas não somente nele, sendo importantes também algumas abordagens que são trazidas em Venturini e, em especial, nos escritos da Isabelle Stengers, que é uma pensadora, filósofa da ciência, que está colocada de uma forma muito próxima ao pensamento do Bruno Latour. A teoria ator-rede é uma metodologia negativa, o que significa que é permitido fazer livres associações. Existem notadamente 3 princípios a respeito dos quais eu gostaria de conversar um pouco com vocês. O primeiro princípio é o princípio da simetria, que faz com que nós tomemos simetricamente os atores humanos e os não humanos. O que o Bruno Latour ele vai falar? Ele vai falar que essa diferenciação entre humanos e não humanos é uma diferença trazida pelo que ele chama de Constituição Moderna. Ele vai trazer naquele título célebre do livro Jamais Fomos Modernos, essa brincadeira de que nós jamais fomos modernos. Existiu uma certa constituição da modernidade que nesse momento de catástrofe climática está ruindo. Ele vai falar que essa diferença entre humanos e não humanos é uma diferenciação trazida dentro da Constituição moderna, que traz a separação radical entre sujeito e objeto, que é muito comum dentro da sociologia do social de Durkheim, e vai instituir o que a gente chama de esfera objetiva, de realidades e de subjetividades, como se eles fossem domínios totalmente separados. Essa cisão é o que vai criar também o abismo entre natureza e cultura. Contudo, essa cisão ela vai ser ruída a partir do contexto da catástrofe climática ou emergência climática. Na verdade, existem vários nomes que se propõem a interpretar esse momento em que a ação humana
adquire a potência de uma força geológica, marcando as suas impressões digitais na história geográfica da Terra, que é o que o Paul Crutzen vai chamar de antropoceno, que é esse contexto em que a humanidade, ela mesma, se torna uma catástrofe. A Stengers vai trazer uma reflexão muito importante para nós entendermos esse princípio da simetria. Ela vai falar que é para nós prestarmos muito mais atenção aos desvios de rota, aos defeitos, às relações de forças e aos jogos de poder e ainda aquelas relações que são colocadas como impuras. O segundo princípio é chamado princípio do não reducionismo, que é todo aquele regime de pensamento que faz a passagem do isto é isto ou isto não é isto para isto é somente isto ou isto nunca é isto. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as relações, elas são complexas. A Stengers, ela utiliza muito uma frase em vários dos seus livros que é: não tome a posição de juiz. Ela vai pensar que essa posição de juiz é justamente você reduzir as coisas. Então, um dos importantes princípios para a teoria do ator-rede é justamente esse do não reducionismo. O terceiro princípio, que é bastante importante para nós entendermos essa metodologia negativa da teoria ator-rede, é o princípio da não estabilidade. Para esse princípio, o social ele está sempre em formação. Não existe uma estabilidade. Então, não existem grupos, existem formações de grupos. Esse movimento de pensamento desse princípio, ele vem da sociologia de tradução de Gabriel Tarde, que vai se contrapor ao que é chamado de sociologia do social, do Durkheim. Já entendido esses três princípios, eu gostaria de propor uma reflexão ainda sobre essa ideia de natureza e cultura, de que a natureza, ela é, na verdade, uma unificação prematura dos seres viventes. O objetivo do meu trabalho foi seguir o coronavírus e descrever as suas redes, tentando entender o que a Covid-19 precisa para existir. Nessa parte do trabalho, então, eu vou descrever o aparecimento do coronavírus que encontra território e hospedagem nos humanos na modernidade contemporânea, tentando entendê-lo a partir do contexto da emergência climática e do advento do antropoceno que eu já conversei aqui com vocês. A Covid-19 pode ser interpretada como um dos 1000 nomes que são dados para a irrupção de Gaia, lembrando a hipótese Gaia que foi desenvolvida por Lovelock, quando a Terra ela passa a ser interpretada como um ser vivo formado pela multiplicidade de vários seres viventes e não mais aquele ente passivo, que é o ente que era trazido pela Constituição moderna sob a ideia da natureza, que, como eu já conversei com vocês, seria a unificação prematura dos seres viventes. Isso quer dizer que o aparecimento do coronavírus é, além de uma crise sanitária, sobretudo uma crise ecológica, que está colocada em pé de igualdade com o aumento de temperatura global, aumento de CO2 na atmosfera, o derretimento das calotas polares, a acidificação dos oceanos, o holocausto biológico, dentre vários outros problemas que aparecem nesse contexto de emergência climática. A emergência climática, ela coloca em aporia não apenas essa diferenciação entre natureza e cultura, como faz aparecer e multiplicar o que o Bruno Latour ele vai chamar dos híbridos. Então é preciso que nós possamos aprender a negociar com a Terra, não mais ignorá-las. E sobre os híbridos ainda, a Covid-19 ela pode ser interpretada como um tipo de hibridismo, porque ela pressupõe tanto a natureza, através do coronavírus, quanto à cultura, já que Covid quer dizer disease, está relacionado então com a doença. Se trata de uma interpretação por meio das ciências biomédicas, mas não somente dela, desse contexto de um hibridismo que aparece frente à catástrofe climática. Olhem que curioso, o coronavírus é um ser microscópico, minúsculo, mas agora ele se tornou tão grande que está na mira dos olhos do mundo inteiro. Ele passa, então, por diferentes disciplinas, como a biologia, a economia, a política,
e o próprio direito, da mesma forma como ele flutua entre os aeroportos, as malhas viárias, até chegar aos nossos poros e sulcos dos corpos que estão melecados com álcool gels. Isso onde a economia permite a passagem. A desnaturalização que permite o aparecimento do coronavírus, ele está ligado a uma separação entre ciência e política, que é o momento em que aparece esse discurso da modernidade que depois vai ser apropriado pela economia, que é o que nós vamos conversar daqui a pouco. Existe aí, então, nessa trajetória, a transformação do coronavírus em Covid-19, que é um problema que passa, por um lado, pela superpopulação humana e dos nossos animais domésticos, mas, sobretudo, por uma aceleração da economia, uma aceleração do consumo. Lembrando ainda do Davi Copenaua e do Bruce Albert, que vai falar que nós, hoje, povos brancos, contemporâneos, ocidentais, somos mesmos os povos da mercadoria, que tem essa relação de mercantilização da vida, que é um discurso que eu vou me reapropriar depois, quando nós ingressarmos nessa conversa, já trazendo para o âmbito da teoria do direito. Só para nós fecharmos esse raciocínio, a pandemia da Covid-19, ela se trata de uma crise que é simultaneamente sanitária, política e econômica. É uma crise híbrida própria desse contexto do reaparecimento de Gaia. Algumas pesquisas, inclusive, têm indicado, e eu me debrucei sobre muitas delas, que as próximas pandemias e, portanto, o aparecimento de novos patógenos, provavelmente nos próximos anos, vão estar relacionados à derrubada e ao desmatamento da Amazônia, que também tem a ver com todo um modo de vida, um modo de produção agroexportador, que é o vigente no mundo contemporâneo. Foi publicado recentemente um estudo de que em 2019, a cada 1 minuto, era derrubado 3 maracanãs de floresta, o que já era um índice assim, extremamente preocupante. Agora, em 2020, são 8 maracanãs a cada minuto. Então, se por um lado existem as pessoas que estão preocupadas e fazendo isolamento social, nós temos todo esse poder facínora do capitalismo que continua e até aprofunda e acelera a destruição da floresta, da natureza e do bem viver, que é uma coisa que está muito conectada a essa constituição da modernidade. Já entendida toda essa trajetória através da qual o coronavírus ele se transforma em Covid-19, nós podemos passar para a segunda etapa dessa nossa conversa. Nessa etapa, eu contei com a contribuição de um amigo e pesquisador chamado Rafael Viana, que inclusive assina um artigo comigo, quando nós vamos tentar entender a forma pela qual a disciplina da economia ela adquire uma potência viral, transformando-se em uma segunda natureza e criando, na modernidade dos humanos, um território de hospedagem e reprodução. A economia, como nós vamos perceber, ela opera pelo emudecimento da terra. Assim como o acontecimento do aparecimento das ciências modernas vai operar pelo silenciamento dessas disputas intermináveis. Essa noção de uma natureza funcionando autônoma, ela foi emprestada para o mercado, que é o que faz nascer a ideia de um mercado autorregulado, portanto, uma segunda natureza. O silenciamento das disputas intermináveis que vão marcar o aparecimento das ciências modernas podem ser interpretadas através da alegoria da caverna de Platão. Nessa alegoria, nós podemos entender a separação entre 2 mundos, um mundo povoado de humanos e um mundo povoado de não humanos. Nesse sentido, lá fora da caverna estaria a natureza e dentro da caverna estaria um mundo de representações dessa natureza mesma. E o cientista é aquele que vai promover o acesso a essas 2 casas, como se ele ocupasse e galgasse nesse momento um privilégio indiscutível de poder funcionar como um porta-voz oficial dessa realidade que é colocada em disputa. A partir desse momento, começa-se a cultivar uma diferença entre o que é social e, portanto, humano, e o que não é social, o não humano, que é chamado, dentro das disciplinas da ciência moderna, de objetos. Então se inaugura uma diferença que ela é muito importante na constituição dos modernos,
que é essa diferença entre sujeito e objeto. Da mesma forma que as ciências modernas elas vão aparecer para provocar o silenciamento das disputas intermináveis por uma pseudo-voz dessa natureza, a economia ela também vai tentar afirmar a sua autoridade como um saber legítimo, invocando uma natureza também para regular o seu próprio funcionamento. Ela vai invocar, inclusive, a existência de leis. Da mesma forma como o direito ele vai se banhar muito nesse território, através de uma operação de naturalização dessas disciplinas. Então, não nos sou estranho que, frente ao aparecimento da economia como essa segunda natureza, apareçam frases como CNPJs na UTI ou ainda falando-se em sinais vitais da empresa. Nós podemos dizer que a economia ela foi equipada dessas mesmas armas argumentativas da primeira natureza. Só que mercado não pode ser bem viver. A natureza, essa sim, unificada pelos cientistas para pôr fim às disputas intermináveis, ela sim é um bem viver. Então, o que nós vemos é você invocar uma certa natureza dessa economia, mas para evitar as interferências que são indesejadas na economia por parte do poder. É como se nós crêssemos que a economia ela fosse uma presidente da vida social, que é o que justamente vai provocar o aparecimento do capitalismo, que como a Stengers ela vai falar, ele exerce um poder de fascínio, um poder que é fascínora, que na verdade é um poder muito parecido com a feitiçaria, né? Inclusive ela vai analisar o aparecimento e a disputa entre as ciências modernas com a feitiçaria, como que essas ciências modernas elas vão se regular e como um saber autorizado tecnicamente. O que vai acontecer é que no antropoceno a economia ela não consegue mais acompanhar os constrangimentos ecológicos que são provocados pela emergência climática, que é o que nós chamamos de rompimento de Gaia, do qual a Covid-19 é um dos seus expoentes ou um dos seus 1000 nomes. Então a economia, que era invocada como uma segunda natureza e que apresentava ares de grandeza maníaca, ela começa também a se desnaturalizar, da mesma forma como houve uma desnaturalização com a separação entre ciência e política. A nossa conclusão nessa parte do trabalho é que a economia ela vai se banhar nessas mesmas águas que propiciaram o aparecimento das ciências modernas para apelar a essas leis da natureza para silenciar uma polifania de alguns dos reclamantes que consolidavam uma posição ali de resistência em relação à emersão desse saber. Já concluída essa parte, agora nós vamos tentar entender o que essa narrativa ela tem a ver com a teoria do direito. A Stengers, como eu já disse em algum momento aqui da nossa conversa, ela foi uma filósofa da ciência. E como filósofa da ciência, ela tentou politizar a ciência, mas não foi um politizar de fora para dentro. O Viveiro de Castro ele vai falar que enquanto essa concepção de esquerda ela faz uma naturalização da política, o que os pensamentos de Isabelle Stengers e Bruno Latour eles vão fazer, na verdade, é uma politização da natureza. Não é dizer tudo é político, mas entender que a natureza ela emerge como um saber a partir de uma certa politização de umas relações que vão construir mundos. Então, você fazer ciência é você construir mundos, da mesma forma como você fazer direito, as políticas do direito, é você entender que o direito, enquanto um saber tecnicamente autorizado, ele também trabalha a partir de um mundo, a partir de uma cosmopolítica, e ele também está construindo esses mundos. Aí entra uma concepção fundamental de Donna Haraway, que é entender o saber como um saber territorializado, um saber geograficizado. Então, nós podemos entender que o direito moderno, assim como as ciências modernas, ele parte de uma ideia de cosmopolitismo, como uma ideia de tolerância,
você quer dizer, eu tolero aquele outro, né? Quando nós falamos, por exemplo, em crenoterapia, que é uma outra área de estudos que eu produzo muitos trabalhos, nós estamos entendendo que levar em consideração a crenoterapia é levar em consideração uma representação do mundo. Mas quem tem acesso a esse mundo é somente a ciência moderna. Quer dizer, nós toleramos esse outro, mas tomamos essa tolerância como uma crença, não como se fosse uma representação, não um mundo em si próprio, né? Nós acabamos inviabilizando a ideia, a concepção desse outro como um regime de verdade, porque somente os modernos, na nossa concepção, é que têm acesso a essa realidade através das ciências modernas. E trazendo para a questão do coronavírus, se nós estamos falando de um aparecimento de um dos nomes da irrupção da Terra, também é uma forma através da qual se rui essa Constituição moderna. Quer dizer, é uma forma de desenfeitiçar o capitalismo, é resistir a esse capitalismo através desse desenfeitiçamento. Então, dentro do direito moderno, existe também um modelo de cidadão, que é o modelo de cidadão consumidor, em que os sujeitos cada vez mais estão sendo construídos como se fossem empreendedores. Existe uma lógica de empresariamento de si, que é uma lógica que vai atravessar o direito da mesma forma como atravessa as ciências modernas e essas disciplinas do Ocidente. E também, a partir disso, nós podemos interpretar o aparecimento da supremacia do direito em relação, por exemplo, à política, em relação a outras disciplinas, para ajudar na implementação de uma agenda que está pautada, está calcada nessa concepção do direito como uma mercadoria. Lembra que eu falei que o crescimento, a ótica da economia, ela vai crescer pela subtração das intervenções indesejadas nesse mercado autorregulado, como se existisse uma mão invisível que regulasse a economia? O direito ele vai servir como um comprometimento ali em isolar certos domínios de saber para não ingressarem nesse empresariamento. Quer dizer, se cria um certo fundamentalismo empresarial que vai se servir para a ótica de governança e vai assumir uma série de compromissos ideológicos com o capitalismo. Essa criação desse modelo de empresariamento de si se trata de uma interpretação do direito dessa naturalização da economia, que é quando o cidadão, o indivíduo, ele passa a se tratar como uma empresa, e isso gera toda uma situação de precariedade em relação ao regime dos trabalhos, mas também em relação à destruição da terra. Existe uma certa passagem, né, entre um modelo de autonomia de contrato para uma autonomia do consumo. Aí aparece também uma transferência para a família de uns riscos dessa reprodução da vida capitalista. Por isso não soa estranho você reaparecer com a dimensão da família, agora em pleno século XXI, com essa esfera, né, de peguem armas, cada um por si, porque existe uma interpretação também por meio do direito dessa ótica extremamente burguesa que é a ótica do indivíduo. Esse indivíduo ele vai impactar na tradução desse direito e surge uma ótica de securitização, quer dizer, só tem direito se você pode pagar por ele. Existem vários exemplos que eu poderia trazer dentro do direito, como a questão da própria liberdade, né? Você é livre desde que seja para se tratar como um capital humano. Nós podemos também interpretar a ideia da precarização, da perda dos direitos, da ausência de contrato de trabalho, que é o que tem sido chamado de uberização, como uma substituição dessa lógica, né, de direitos por uma lógica de securitização, que tem a ver também com essa Constituição moderna e com essa ótica calcada meramente na tolerância e não no reconhecimento do outro. Cada vez mais a ideia de pessoa física ela vai ser interpretada muito próxima da ideia de pessoa jurídica, né? Da pessoa ela se interpretar
como uma mercadoria, como se fosse uma empresa. O mercado, ele passa a ser tratado como se ele fosse bem viver, e a economia, ela vai se erguer como uma segunda natureza e vai encontrar no coronavírus um potencial aliado para o seu projeto necropolítico. Para a concepção do Latour, o direito, ele é um modo de existência, é um modo de existência dos modernos, e assim também é um modo de existência que ele é profundamente afetado através dessas livres associações pela existência do capitalismo. Ele abole então com essa ideia de um ser, de um sujeito, de algo que possa ser universalista. E cada vez mais o direito ele vai se transformando em uma mercadoria. A Isabelle Stengers, ela traz para reflexão um conceito que eu acho muito interessante, como todos os conceitos que ela traz, que é a ideia de alternativas infernais, que é um modo de operação do discurso quando o progresso ele perde o seu poder de seduzir. É aquela lógica de mais direitos e menos empregos, ou mais empregos e menos direitos, que é quando o direito ele incorpora esse modelo de vida, esse modo de existência, que é o reino da economia como uma segunda natureza, e reorganiza o Estado e acaba também traduzindo, através das decisões, esse nexo entre o capitalismo e o Estado. O direito, então, como uma tecnociência, que, na minha concepção, está muito relacionado também à supremacia do direito em relação à política, que é uma forma também de despolitização. E a partir daí se torna muito interessante analisar a passagem da sociedade disciplinar em Foucault para a sociedade de controle em Deleuze, que está muito ligado à criação de mercado, inclusive à produção de alteridades para a criação de disciplina e de confinamento, para cada vez mais o sujeito ele ser interpretado como uma empresa de si própria. Para a criação desses nichos de mercado, se divide e se separa, ao invés de, como na sociedade disciplinar, você criar uma disciplina dos corpos pela igualdade desses corpos. E já que nós estamos falando em aparecimento do coronavírus, em fins de mundos que passa por um processo de desnaturalização da primeira natureza e desnaturalização da segunda natureza, como que o direito pode contribuir com a construção dessa nova gramática? Como primeiro ponto, o direito ele pode ser interpretado como uma disciplina menor, que vai multiplicar as nossas chances de futuro através de uma dinâmica de criatividade e também com o questionamento desses modelos de vida que são impostos por esse reino da economia. É quando o direito ele passa a se pensar também como política, mas não como um cosmopolitismo, e sim como uma cosmopolítica no sentido de Stengers. Que aí eu acho que entra um ponto fundamental que nós podemos conversar em um outro momento, que você negar a política é você reafirmar uma soberania do direito, que é um cenário muito complexo, que está muito ligado a todos esses assuntos que nós debatemos hoje e que poderemos retomar em um segundo momento. Agradeço a todos que me escutaram até o final dessa conversa. Eu não sei quanto tempo o vídeo ficou, eu acredito que ficou longo, eu vou tentar reduzi-lo e estou à disposição para nós desenvolvermos melhor essas temáticas e comentarmos uns com os outros o que vocês acharam dessa ideia de direito pandêmico. Um abraço!